Olá, boa tarde. Meu nome é Edric e o tema da minha apresentação é a função exponencial e a sua importância na compreensão de modelos com fenômenos de variação acentuada. Nosso trabalho está dividido em orientação e desenvolvimento, introdução, contextualizando uma situação por trás do fenômeno, situação financeira inusitada, fenômenos com variação acentuada e discutindo a função exponencial em sala de aula. Bom, como orientação, nosso público-alvo são alunos do ensino médio e o público em geral. Os objetivos desse trabalho são mostrar de forma simples e lúdica a diferença entre crescimento exponencial e linear, apresentar rotinas que ajudem a reconhecer a evolução de fenômenos de variação acentuada. O desenvolvimento nesse trabalho se deu inicialmente apresentando uma situação envolvendo o fenômeno de variação acentuada. Mostramos a matemática por trás desse tipo de fenômeno e comparamos o crescimento exponencial com o polinomial. Utilizamos uma situação financeira para apresentar o número E. Analisamos e comparamos trechos de dados da pandemia de coronavírus com as funções exponenciais. E finalizamos propondo duas atividades práticas para reflexão do tema. Então, introdução. Há muito tempo, os fenômenos naturais têm se destacado, seja pelo surgimento de novas doenças, desastres de proporções históricas, mudanças de tendência no mundo financeiro, entre outros. Em muitos casos, a dinâmica de um dado fenômeno pode ser representada graficamente por uma curva. Porém, fixando atentamente nossos olhares a eventos com variação acentuada, nos deparamos com as funções exponenciais, como esse exemplo aqui. Quantidade de bactérias versus o tempo. Mas como reconhecer ser função exponencial? Desde a antiguidade, para poder controlar e prevenir os efeitos das ações de fenômenos, era imprescindível, porque o prejuízo trazia sofrimento e dor. No caso do coronavírus. Atualmente não é diferente. Por exemplo, saber previamente o possível número de infectados em uma epidemia salvaria vidas, pois poderíamos acelerar a produção de remédios e equipamentos necessários para o combate ou erradicação do malefício. Quando tratamos com as funções exponenciais, ou seja, lidamos com um evento cuja principal característica é evoluir rapidamente, vemos uma grande dificuldade na interpretação do problema e, consequentemente, sobre as ações adotadas em conclusões das análises feitas a partir desse tipo de caso. Existe um antigo conto do jogo de xadrez, adaptado por Malbatarã em seu livro Homem Calculava, que retrata bem o que dissemos. Esse conto nos diz que um imperador estava triste e desanimado, né? Recebeu de um inventor o jogo de xadrez. Gostou muito do jogo e, como recompensa, ofereceu que o inventor desejasse. Sabendo que se recusasse o presente seria uma grande ofensa ao imperador, o inventor do jogo pede que fossem pagos grãos de trigo a cada uma das casas do seu tabuleiro. O rei riu e desdenhou do inventor, né? Então o inventor diz o seguinte: não, mas eu gostaria que o senhor me pagasse da seguinte forma: um grão de trigo na primeira casa, 2 grãos de trigo na terceira casa, e que as quantidades fossem dobradas em cada quadrícula do meu jogo. Muito bem, então o imperador mesmo desenhando fala para os calculistas: então vão lá, calcule isso daí e pague o homem, né? Algum tempo depois, os calculistas voltam assim espantados, né? E o rei fala: então paga o homem. E aí um dos calculistas chama o rei assim baixinho e fala: majestade, nem se nós quiséssemos ou plantássemos trigo em toda a extensão do nosso reino, não teríamos como pagar o inventor do jogo. Então, para o espanto do rei, né, esse deslize fez com que o inventor fosse nomeado grão-vizir.
do reino, pelo espanto do rei. Então, na série de números de grãos de trigo a serem pagos ao inventor, 2, 1, 2, 4, 8, 16, entender de forma equivocada o tratamento dado a um evento, como o do conto, é mais comum do que parece, pois lidamos rotineiramente com problemas cujo desenvolvimento tem características lineares, como fazer compras, tomar remédios, percorrer distância, entre outros. Logo, somos tendenciosos com esse tipo de modelo matemático. E uma situação onde a série numérica parece seguir um padrão linear pode confundir até os mais astutos, pois, como no caso do jogo de xadrez, não estamos apenas somando quantidades, estamos, na realidade, multiplicando quantidades, ou seja, adicionando somas. Logo, a diferença está na chamada taxa de variação, que no modelo linear é constante, enquanto no modelo exponencial é variada. Então, contextualizando uma situação. Com base no conto apresentado, porém considerando que o monarca fosse um agente financeiro desatento, o inventor do jogo um investidor e o investimento feito em reais, vamos analisar a situação de duas maneiras. Primeiro, que o retorno de investimento seja sempre o dobro do valor inicial investido. E a segunda, que o retorno de investimento seja sempre o dobro do retorno do período anterior. Nas duas situações apresentadas, quando falamos de retorno de investimento, nos referimos ao valor recebido ou ganho no final do prazo estipulado. Assim, na primeira situação, nós temos o seguinte: a evolução do primeiro investimento. Inicialmente, o inventor investiria R$ 2 e a cada período seria adicionado 2 vezes o valor inicial. Então, no final do primeiro período, nós teremos então o R$ 1 inicial mais o dobro desse R$ 1 inicial, portanto, um retorno de R$ 3. No final do segundo período, o retorno de R$ 3 mais o dobro do valor inicial, portanto, R$ 5, e que isso vá acontecendo da mesma forma, ou seja, no final do período X, nós teríamos 2 vezes X mais 1, que seria o retorno final deste período X. Quando tratamos com uma base de dados, ou seja, uma sequência composta por muitos valores, é comum o uso de uma representação visual. Na matemática, utilizamos gráficos baseados no sistema de coordenadas cartesianos, pois essa ferramenta representa a melhor expressão de dois importantes ramos desta área do crescimento, a álgebra e a geometria. Este método foi elaborado para mapear o espaço a partir de um ponto referencial adotado, e consiste em localizar pontos a partir de suas coordenadas. As coordenadas podem ser obtidas de modelos matemáticos, são organizadas em tabelas e também podem ser representadas em figuras, como no caso da situação 1. Então, no período inicial, nós temos um grão investido, ou R$ 1 investido. No final desse período, teríamos um retorno de 3, no final do segundo período, 2, 3, no terceiro período, 7, e assim sucessivamente. Ou seja, observa que nós temos, né, a união desses pontos, né, caracteriza uma reta. Na segunda situação, temos a tabela, que a gente pode representar nessa tabela, né, no início, o investidor faria um investimento de R$ 1, que ao final de cada período o valor investido anteriormente seja sempre o dobro. Então, no final do primeiro período, nós teríamos o retorno de 2, o dobro de 1. No final do segundo período, o retorno de 4, o dobro de 2, e assim sucessivamente até o fim do período X, que a gente pode representar pela expressão 2 elevado a X. Ao lado, representamos graficamente a tabela anterior, onde os períodos de investimento são posicionados no eixo horizontal e na vertical os valores finais de cada período. Então, no início nós teríamos R$ 1 de investimento, no final do primeiro período, no período inicial, nós teríamos um período, ou seja, um retorno do dobro de 1, ou seja, 2. No final do
do próximo período, ou os que vamos chamar de segundo período, o período, um retorno de 4, 3, um retorno de 8 e assim sucessivamente. Observa que a união desses pontos, né, fazendo a ligação desses pontos, tem uma característica de curva. Em ambas as situações, os períodos de investimento crescem linear e unitariamente. Podemos comparar graficamente as situações propostas. Então, períodos de investimento e retorno, valor final do período, né? Retorno no final de cada período. Perceba que a reta vermelha supera a curva em verde nos instantes iniciais de investimento. Porém, conforme a partir de um certo período de investimento, a curva começa a superar em muito, né, a reta. Para entender as variações, cuja notação matemática é delta, das situações propostas, observe a tabela de evolução. Então, os períodos, né, começam com o início, a gente poderia considerar o período zero. O primeiro período seria o intervalo entre o início e o primeiro período, e o período igual a 1. Depois, período igual a 2, período igual a 3. Então, na primeira situação, nós temos 1, que é igual a 1, depois 3, que supera 2, 5, que supera 4. Portanto, a partir do terceiro período, a segunda situação começa a superar o retorno, né, o valor final, que a gente chama de retorno, da situação 1. E no final dos períodos, né, no período X, nós temos essas expressões que representam as duas situações. 2x mais 1 na primeira situação e 2 elevado a x na segunda. Chama-se taxa de variação a diferença entre valores consecutivos de uma série de dados. Mais precisamente, essa expressão, delta y, vamos chamar de a variação em y, numa posição i, é igual ao y numa posição sucessora menos o seu antecessor. Ou seja, delta y é igual a y mais 1 menos y mais 1 menos y. Para a primeira situação, denotamos por y1 igual a 1, y2 igual a 3, y3 igual a 5, e assim sucessivamente até a posição i igual a 2i mais 1. Então, a variação entre os pontos, 3 menos 1 é 2, 5 menos 3 é 2, 7 menos 5 é 2. Portanto, a variação em y é constante igual a 2. Para a segunda situação, também denotando y1 por 1, y2 por 2, y3 por 4, y4 por 8, assim sucessivamente até a posição i, representado por 2 elevado a i. Então, a variação nessa sequência, né, seria 2 menos 1, 1, delta y2, que é 4 menos 2, 2, delta y3, que é 8 menos 4, 4, e assim por diante, até a variação na posição i, que é 2 elevado a i menos 1. Contudo, uma taxa de variação é definida matematicamente pela razão entre a taxa de variação vertical pela taxa de variação horizontal, ou seja, delta y dividido por delta x. Como no exemplo a taxa de variação delta xi é unitária, a diferença obtida de delta yi é mantida. Então, observe a figura da taxa de variação. Então, à medida que eu ando unitariamente na horizontal, o y sobe 2 unidades na vertical. Então, veja que y, né, a variação 3 menos 1, 5 menos 3, 7 menos 5, 9 menos 7, é sempre igual. Então, a taxa é constante, né, causando um aspecto retilíneo dessa situação. E a taxa de variação na situação 2, variando na horizontal unitariamente também, então, uma unidade na horizontal sempre, observa que a variação
vai se alterando, ou seja, né, na primeira temos uma variação de 1, no segundo uma variação de 2, no terceiro uma variação de 4 e assim sucessivamente. Então a taxa ela é variada, causando um aspecto curvilíneo na situação 2. Como a sequência resultante da situação 2 pode ser convertida em potência de base 2, e o elemento da função que sofre variação expoente, sua representação gráfica recebe a designação de curva exponencial. No conto, a solicitação feita pelo inventor era com relação a 64 quadrículas do tabuleiro do jogo. E considerando que tais quadrículas fossem os períodos de investimento T, temos então essa tabela de retorno, né? Os períodos variando unitariamente até 64, que nós designamos por T, e na primeira situação, 1, 3, 5, 7, enfim, e na 64ª casa, um valor de 129, representado, né, algebricamente por essa expressão. E na segunda situação, observa que em cada uma das casas relativas aos períodos, do período 64, nós teríamos 18 quintilhões de reais, só na última casa, representado por 2 elevado a t. Observe que o inventor ainda teria que receber, né, a soma acumulada dos ganhos de cada quadrícula. Então ele teria de receber o somatório desses valores, ou seja, na primeira situação, 1 mais 3, mais 5, mais 7, mais 9, né, até a última casa. Que seria alguns milhares, né? A soma disso seria alguns milhares de reais. Enquanto que na segunda situação, 1 mais 2, mais 4, mais 8, mais 16, isso somando até a 64ª casa do tabuleiro, ó, 18 quintilhões. Ou seja, enquanto na primeira situação o inventor receberia, né, no caso o investidor receberia alguns milhares de reais, na segunda situação na segunda situação apresentada, ele receberia milhões de trilhões, milhões de quatrilhões, ou milhares de bilhões de reais. E esse dinheiro, só na última casa, não supera a riqueza de hoje no mundo, né? Porque até 2021, a somatória de toda a riqueza chega a poucos quatrilhões de reais. E só na última casa ele teria 18 quintilhões. Então essa riqueza até hoje não existe. Qual é o fenômeno, então, por trás disso, né? Nessa parte do trabalho, nós tratamos os aspectos por trás do fenômeno que envolve as situações propostas relativas ao conto do jogo de xadrez. Dessa forma, apresentamos o que são as grandezas físicas, definimos uma função, abordamos conceitos de produto cartesiano, gráfico de uma função e plano numérico. Com relação à função afim e linear, a gente define uma função afim como sendo uma função de R em R, chama-se afim quando existem constantes A e B pertencentes aos reais, tais que f de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. B é conhecido como termo independente, o valor inicial de f, e b igual a zero é conhecido como função linear. A é conhecido como coeficiente angular de f. Então, dados f1, f de x1 igual a x1 mais b e f de x2 igual a ax2 mais b, o coeficiente angular a de uma função afim é expresso por a razão entre as diferenças de f de x2 menos x1 por x2 menos x1. Dado o intervalo com extremos em x e x mais h com h diferente de zero, então o coeficiente a é igual a f de x mais h menos f de x dividido por h. Essa expressão é chamada de taxa de variação da função f. Assim, nas funções afim, a taxa de variação é constante. Caracterização de uma função afim. Uma função afim, f de R em R, o acréscimo x mais h menos f de x, que ocorre com f quando se passa de x para x mais h,
depende apenas do acréscimo h e não do próprio x. Então, se f de x é igual a x mais b, implica que f de x mais h menos f de x é igual a vezes h para todo x pertencente aos reais. Logo, vale a reciprocidade, pois se f de x mais h menos g de x não depende de x, então f é uma função afim. Teorema fundamental da proporcionalidade. Esse teorema é necessário para a dedução de algumas características da função afim. Então, seja f de r uma função crescente ou decrescente, as seguintes afirmações são equivalentes. Então, a primeira afirmação é que f de n vezes x é o mesmo que n vezes f de x para todo n inteiro e todo x pertencente aos reais. A segunda afirmação é que, pondo a igual a f de 1, tem-se que f de x é igual a x para todo x pertencente aos reais. E a terceira afirmação é que f de x mais h é igual à soma de f de x com f de y, para as quaisquer x e y pertencentes aos reais. Vou fazer a demonstração disso daí. Então, a gente tem que provar que a afirmação 1 implica na 2, que a 2 implica na 3 e que a 3 implica na 1. Faremos a prova para f crescente, sendo que f decrescente a gente faz de forma similar. Prova, então. Para demonstrar que a afirmação 1 implica na 2, provaremos inicialmente que para qualquer R racional, P sobre Q, com P pertencente aos inteiros e Q aos inteiros não nulos, a hipótese 1 determina que f de R vezes x é o mesmo que R vezes f de x para todo x pertencente aos reais. Como P é igual a R vezes Q, então temos que Q que multiplica f de R vezes x é igual a f de Q vezes R vezes x. Q vezes R é igual a P, então f de P de x, que é igual a P vezes f de x. Logo, f de R vezes x é o mesmo que f de P sobre Q vezes x, que é o mesmo que P sobre Q vezes o próprio f de x, que é igual a R vezes f de x, para todo R racional e x real. Seja, então, A igual a f de 1, como f de 0 é a mesma coisa que f de 0 vezes 0, que é o mesmo que 0 vezes f de 0, que é igual a 0, a monodicidade de f implica que A igual a f de 1 é maior que f de 0 igual a 0. Portanto, A é positivo. Além disso, temos que f de R é igual a f de 1 vezes R, que é igual a R vezes f de 1. E f de 1 é igual a, portanto, f de R é igual a R vezes A, para todo R pertencente às racionais. Se f de x é igual a vezes x para todo x pertencente a reais, supondo por absurdo existir algum número real x, tal que f de x seja diferente de a vezes x, podemos admitir que f de x é menor que a x? Então, temos que f de x sobre a é menor que x, para a maior que zero. Admitindo R sendo racional e R contido no intervalo aberto f de x sobre a e x, então f de x sobre a é menor que R e R é menor que x, com a diferente de zero. Portanto, f de x é menor que a vezes R, que é menor que a vezes x. Isso implica que f de x é menor que f de R e que é menor que a vezes x. Porém, isso é um absurdo, pois f é crescente. Logo, como R é menor que x, deveríamos ter que f de R é menor que f de x. Essa contradição implica que, necessariamente, f de x é igual a vezes x, completando a prova de que a afirmação implica na 2. E as implicações 2 implica em 3 e 3 implica em 1 são evidentes. Caracterização de uma função afim. Seja f de R em R uma função monótona e injetiva, ou seja, crescente ou decrescente, o acréscimo f de x mais h menos f de x igual a φ de h depende apenas de h, mas não de x,
C e somente CF é uma função afim. Vamos fazer a demonstração de isso, demonstração de ida. Supondo que a função f seja crescente, por caso de ser decrescente, a gente segue o mesmo raciocínio, então, φ de R em R também é crescente, com φ de 0 igual a 0. Além disso, para quaisquer H e K pertencentes aos reais, nós temos φ de H mais K é igual a F de X mais H mais K menos F de X. Portanto, somando duas parcelas de F de X mais K, nós temos então que φ de H mais K é igual a F de X mais K mais H menos F de X mais K mais F de X mais K menos F de X. Esses dois termos é igual. Um depende só de H. Então, isso é igual a F de H. E esses dois termos, um depende só de K, é igual a F de K. Logo, colocando A igual a φ de 1, tem-se que φ de H é igual a A vezes H, para todo H pertencente aos reais. Isso significa que f de x mais h menos f de x é igual a vezes h. Chamando f de 0 de b, concluímos que f de h é igual a vezes h mais b, ou seja, que a função afim tem esse aspecto. F de x é igual a x mais b para todo x pertencente aos reais. Vamos fazer agora a demonstração de volta. Se f de x é igual a x mais b, então f de x mais h menos f de x é igual a vezes h não depende de x. A condição de que f de x mais h menos f de x não depende de x se explica dizendo que acréscimos iguais de x equivalem a acréscimos iguais de f de x. Logo, para a primeira situação, adotada do conto do jogo de xadrez apresentada num contexto financeiro, cuja a expressão resultante para o valor final é f de x igual a 2x mais 1, tem características de uma função afim. Função exponencial. Considere que uma quantia C0 aplicada a juro fixo, capitalizada continuamente. Chamando C de T de capital gerado a partir dessa quantia após o tempo T, certamente C de T é uma função crescente. Então, se T1 é menor que T2, então o acréscimo C de T2 mais H menos C de T2, sentido pelo capital após o tempo H, a partir do instante T2, é maior do que o rendimento C de T1 mais H menos C de T1 após o mesmo tempo H, mas a partir do instante T1, pois o capital acumulado C de T2, que é maior do que o capital C de T1, produzirá mais renda. Assim, C de T não é uma função afim de T, pois C de T mais H menos C de T não depende unicamente de H, mas também de T. Logo, precisamos de uma outra função matemática para essa situação. Desse modo, C de T mais H menos C de T deve ser diretamente proporcional à quantia C de T, ou seja, C de T mais H menos C de T é igual a φ vezes C de T, onde a constante proporcionalidade φ, que é igual a φ de H, depende do prazo H. Então, nós temos que C de T mais H menos C de T é igual a φ de H vezes C de T. De outro modo, então, dividindo ambos os lados por C de T, então, φ de H é igual a C de T mais H menos C de T dividido por C de T. A afirmação de que φ de H depende apenas de H e não de T vem do fato da taxa de juros ser fixa. Como C de T mais H menos C de T dividido por C de T é igual a C de T mais H sobre C de T menos 1, podemos concluir que essa razão não depende de T. Portanto, quando a taxa de juros é fixa, se C de T1 mais H sobre C de T1 é igual a Q, logo C de T2 mais H sobre C de T2 também é igual a Q, para todo T2 e mesmo H.
Assim, concluímos que a modelagem matemática que melhor descreve um capital aplicado a juro fixo contínuo em função do tempo deverá ser uma função crescente C de t, cujo acréscimo C de t mais h sobre o C de t dependa exclusivamente de h. Como veremos adiante, as únicas funções que possuem essas propriedades são as do tipo C de t igual a C0 vezes a elevado a t, onde C de t e a são constantes com a maior que 1. Características da função exponencial. Seja a pertencente a reais e a maior que 1. A função exponencial de base a, f de r e r+, dada pela notação f de x igual a elevado a x, deve ser definida de modo a ter as seguintes propriedades para as quais x e y, para quaisquer x e y pertencentes aos reais. Primeira propriedade: a elevado a x vezes a elevado a y é a mesma coisa que a elevado a x mais y. A segunda, a elevado a 1 é igual ao próprio a. E a terceira, se x é menor que y, implica então que a elevado a x é menor que a elevado a y quando a é maior que 1. E se x é menor que y, implica que a elevado a y é menor que a elevado a x quando a está entre 0 e 1. Se uma função f tem a propriedade 1, ou seja, f de x mais y é igual a f de x vezes f de y, então f não pode assumir o valor zero, a menos que seja identicamente nulo. Pois, se existir algum x0 pertencente aos reais, tal que f de x0 é igual a zero, então para todo x pertencente aos reais, nós temos que f de x é igual a f de x0 mais x menos x0, que é igual a f de x0 vezes f de x menos x0, que é igual a 0 vezes f de x menos x0, que é igual a 0. Logo, f será identicamente nulo. Além disso, se f tem a propriedade 1 e não é identicamente nula, então f de x é maior que 0 para todo x pertencente aos reais. Pois, f de x é igual a f de meio x mais meio x, que é igual a produto de f de meio x vezes f de meio x, que é igual a f de meio x ao quadrado, que é maior que 0. Assim, em frente às propriedades 1 e 2, tanto faz dizer que o contradomínio de f são os reais, como dizer que são os reais não nulos, não negativos. É mais vantajoso tomar os reais não negativos contradomínio, como contradomínio, pois se terá f sobrejetivo. Se uma função f de r em r+, tem as propriedades 1 e 2, então, para todo n pertencente aos naturais, tem-se que f de n é igual a f da somatória de n parcelas 1, que é igual a produto de n funções f de 1, que é igual ao produto de n fatores a, que é igual a elevado a n. Portanto, f de n é igual a elevado a n. Usando a propriedade 1, resulta das propriedades de expoentes racionais que, para todo número racional R igual a m sobre n, com n natural, deve-se ter que f de r é igual a elevado a r, que é igual a raiz enésima de a elevado a m. Portanto, f de r é igual a elevado a r. É a única função f de q em r+, tal que f de r vezes f de r mais s é igual a f de r vezes f de s, para todo r e s pertencente aos racionais, e f de 1 igual a a. A propriedade 3 diz que a função exponencial deve crescer quando a for maior que 1 e decrescer quando a está entre 0 e 1. Disso resultará que existe uma única forma de definir o valor f de x igual a elevado a x quando x é racional. Assim, supondo que a maior que 1, então a elevado a x tem a seguinte propriedade: r menor que x, que é menor que s, com rs racional. Implica que a elevado a r é menor que a elevado a x, que é menor que a elevado a s. Logo, não podem existir dois números reais distintos, digamos a menor que b,
para assumir o valor de A elevado a x com tal propriedade. Se existirem tais A e B, teríamos, então, que R é menor que X, que é menor que S, com RS pertencente aos racionais. Isso implica que A elevado a R é menor que A, que é menor que B, que é menor que A elevado a S. E, então, o intervalo AB não conteria nenhuma potência de A com expoente racional, contrariando o lema que diz que, fixado um número real positivo A diferente de 1, em todo intervalo de R+, existe alguma potência elevada a R com R racional. Portanto, x é irracional. Portanto, quando x é irracional, A elevado a x é o único número real cujas as aproximações por falta são potências de A elevado a R, com R racional menor que x, e cujas aproximações por excesso são potências de A elevado a S, com S racional maior que x. Ou seja, se uma função f possui as propriedades 1, 2 e 3 para ser uma função exponencial, então o valor de f de x com x irracional é dado por f de x igual ao limite de f de Rn, onde Rn é uma sequência monótona de números racionais, tais que limite de Rn é igual a x. Além das propriedades 1, 2 e 3 válidas, é possível verificar que as funções exponenciais devem seguir as seguintes propriedades. A função exponencial é ilimitada superiormente, a função exponencial é contínua e a função exponencial é sobrejetiva. Caracterização de uma função exponencial. Então, o teorema da caracterização da função exponencial diz o seguinte: seja f de R em R+, uma função monótona e injeitiva, as seguintes afirmações são equivalentes. 1. F de n vezes R é igual a f de x elevado a n para todo n inteiro e todo x real. F de x é igual a elevado a x para todo x real, onde f de A é igual a f, onde A é f de 1. E 3, que f de x mais y é igual a f de x vezes f de y para quaisquer x e y pertencentes aos reais. Demonstração dessas afirmações. Provaremos as implicações que 1 implica em 2, que 2 implica em 3, 3 implica em 1. Para mostrar que 1 implica em 2, veja a hipótese 1. Veja que a hipótese 1 acarreta que para todo número racional R igual a m sobre n, com m pertencente aos inteiros e n pertencente aos naturais não negativos, tem-se que f de R vezes x é igual a f de x elevado ao R. De fato, como m é igual a n vezes R, a gente pode escrever que f de R vezes x elevado a n é o mesmo que f de n vezes R vezes x, e n vezes R é m, então f de m vezes x, que é igual então a f de x elevado a m. Logo, f de R vezes x é igual a f de m sobre n vezes x, que é igual a f de x elevado a m sobre n, que é igual a f de x elevado a r. Assim, quando f de 1 é igual a A, teremos que f de R é igual a 1 vezes f de 1 vezes R, que é igual a f de 1 elevado a R, mas como f de 1 é igual a A, então f de R é igual a A elevado a R para todo R racional. Completada a prova de que 1 implica em 2, suponha que f seja crescente, e que, no caso de decrescente, segue o mesmo raciocínio, logo 1, que é igual a f de 0, é menor que f de 1, que é igual a A. Admita, então, por absurdo, que exista um x pertencente a reais, tal que f de x seja diferente de A elevado a x. Por exemplo, f de x menor que A elevado a x. Então, pelo lema, existe um número racional R, tal que f de x é menor que A elevado a R, que é menor que A elevado a x. Ou seja, f de x é menor que f de R, que é menor que A elevado a x. Como f é crescente, pois f de x é menor que f de R, podemos concluir que x é menor que R. Por outro lado, temos que A elevado a R é menor que A elevado a x. Logo, R é menor que x.
Essa contradição finaliza a prova de que 1 implica em 2. As outras implicações, que 2 implica em 3 e 3 implica em 1, são evidentes. Dizemos que uma função g de R em R é do tipo exponencial quando se tem que g de x é igual a b vezes a elevado a x para todo x real, onde a e b são constantes positivas. Se A é maior que 1, G é crescente, e que se A está entre 0 e 1, G é decrescente. Note também que se a função G é do tipo exponencial, então para quaisquer x e h real, os quocientes g de x mais h menos g de x sobre g de x é igual a elevado a x menos 1, e g de x mais h sobre g de x é igual a elevado a h, depende apenas de h, mas não de x. Assim, porque é demonstrado a seguir. A teorema da primeira caracterização das funções de tipo exponencial. Seja g de R em R+, uma função monótona e injetiva, tal que para quaisquer x e h pertencentes aos reais, o acréscimo relativo g de x mais h menos g de x sobre g de x depende apenas de h, mas não de x, então se b é igual a g de 0 e a é igual a g de 1 sobre g de 0, tem-se que g de x é igual a b vezes a elevado a x para todo x real. Desculpe. Demonstração desse teorema. Supondo que φ de h é igual a g de x mais h sobre g de x independe de x, substituindo g de x por f de x igual a g de x sobre b, onde b é g de 0, obtemos f monótona e injetiva com f de x mais h sobre f de x, independente de x, e agora com f de 0 igual a 1. Então, pondo x igual a 0 na relação φ de h igual a f de x mais h sobre f de x, obtemos que φ de h é igual a f de h para todo h pertencente aos reais. Portanto, a função monótona injetiva f cumpre que f de x mais h é igual a f de x vezes f de h, ou seja, f de x mais y é igual a f de x vezes f de y para as quaisquer, para todo x e y real. Segue do teorema que f de x é igual a elevado a x. Logo, g de x é igual a b vezes f de x, onde f de x é a elevado a x, portanto, g de x é igual a b vezes a elevado a x. A expressão que representa a segunda situação adaptada do grande xadrez é dada pela função c de t igual a 2 elevado a t. Então, fazendo o acréscimo h na função, obtemos que c de t mais h é igual a 2 elevado a t mais h. Subtraindo c de t na igualdade, nós temos que c de t mais h menos c de t é igual a 2 elevado a t mais h menos c de t. Separando essa propriedade de potência, 2 vezes 2 elevado a t vezes 2 elevado a h menos c de t, como 2 elevado a t é c de t, então nós temos que c de t mais h menos c de t é igual a c de t vezes 2 elevado a t menos c de t. Colocando esse c de t em evidência, nós temos então que c de t mais h, que é menos c de t, é igual a c de t que multiplica 2 elevado a h menos 1. Logo, dividindo ambos os lados por c de t, nós temos então que c de t mais h menos c de t sobre o próprio c de t é igual a 2 elevado a h, mostrando que a função adaptada da segunda situação de aprendizagem depende apenas de h e não de t. Como φ de h é igual a c de t mais h menos c de t sobre c de t, então φ de h é igual a 2 elevado a h menos 1, depende exclusivamente de h, como dissemos. Assim, a primeira caracterização das funções exponenciais se confirma para a função da segunda situação. Podemos concluir que a expressão obtida da segunda situação apresentada é caracterizada por uma função exponencial, onde c de 0 é igual a 1, é o capital inicial de R$1 ou 1 grão de trigo. Logo, c de t é igual a c0 vezes 2 elevado a t, que é igual a 1 vezes 2 elevado a t, ou simplesmente c de t é igual a 2 elevado a t.
Comparando a função exponencial com outras funções. Quando tratamos com fenômenos cuja evolução é acentuada, poucas funções conseguem superar as exponenciais. Como o próprio nome diz, exponencial é sinônimo de enorme, imenso, descomunal, gigante. Logo, o crescimento da função exponencial é mais acentuado, é maior, cresce mais rápido que as outras funções. Observe as tabelas a seguir. Nós chamamos de primeiro caso, segundo caso, terceiro e quarto caso. Nos dois primeiros casos, nós temos funções polinomiais, um x variando em todas as tabelas de uma em uma unidade, 2 vezes x elevado à quinta, 2 vezes x elevado à terceira, 1,1 elevado a x e 2 elevado a x. Nos dois casos, nós temos funções polinomiais e, no caso 3 e 4, funções exponenciais. As tabelas dos casos 1 e 2 representam funções chamadas polinomiais, enquanto as da tabela 3 e 4 representam funções exponenciais. Quando comparamos as funções polinomiais e também as exponenciais entre si, concluímos que o crescimento será mais acentuado nas funções polinomiais, quanto maior for o expoente da potência, e nas funções exponenciais, quanto maior a base da potência. As tabelas de maior crescimento são as dos casos 1 e 2. Visualmente, nós temos o seguinte, a evolução da tabela do primeiro caso, uma polinomial, e do quarto caso, a evolução de uma exponencial. Considerando que ao lado tivemos a evolução de dois tipos de epidemia, qual tem o crescimento mais acentuado? Primeiro caso ou o quarto caso? Parece evidente ser o caso 1. Muito subestima o desenvolvimento de funções como a do caso 4. Esse tipo comum de erro é conhecido como viés de crescimento exponencial. Tal comportamento descreve a dificuldade de raciocinar em termos de juros compostos, o que pode nos levar a menosprezar seus efeitos a longo prazo. Comparativo entre crescimento dos casos 1 e 4. A comparação entre os casos 1 e 4 apresentados requer a utilização de conceitos da matemática como infinito, limites e derivadas. Assim, para simplificar, não nos aprofundaremos nesse assunto, faremos uma abordagem mais intuitiva. Então, se considerarmos a divisão de 1 pelo número x, isto é, considerarmos o número 1 sobre x, fica claro que 1 será cada vez menor se tomarmos x cada vez maiores. E 1 sobre x será cada vez maior se tomarmos x cada vez menores e positivos. Isso pode ser explicado com o conceito matemático de limite. Esse conceito nos permite afirmar que 1 pode ser tão próximo de zero quanto desejarmos, desde que tomemos x suficientemente grande. E 1 pode ficar tão grande quanto desejarmos, desde que tomemos x suficientemente pequeno. Ou em símbolos, a gente diz que 1 sobre x tende a zero quando x tende a mais infinito. Ou 1 sobre x tende a mais infinito quando x tende a zero para valores positivos. Em notação de limites, temos que o limite de 1 sobre x quando x tende a mais infinito é igual a zero. E limite de 1 sobre x quando x tende a zero pela direita é igual a mais infinito. Geralmente, o conceito de limite permite estudar o comportamento de um dado fenômeno modelado por uma função f de x, quando os valores de x se aproximam de um valor real de interesse x0. Ou quando os valores de x são cada vez maiores, como, por exemplo, x0 igual a mais infinito. Nesse caso, escrevemos que limite de f de x quando x tende a x0 é igual a mais infinito, ou para dizer que os valores de f de x ficam tão grandes quanto desejarmos, desde que tomemos valores de x suficientemente próximos de x0. Ou, agora, em símbolos, é traduzido por: para todo número m maior que zero, existe um número delta maior que zero, tal que f de x é maior que m, desde que o módulo de x menos x0 esteja entre zero e delta. Ou limite de f de x quando x tende a mais infinito é igual a L, onde L pertence aos reais, para dizer que os valores de x ficam próximos do número L, tanto quanto desejamos, desde que os valores de x sejam suficientemente grandes.
Em símbolos, traduzimos para todo número epsilon maior que zero, existe o número k maior que zero, tal que módulo de f de x menos L seja menor que esse epsilon, desde que x maior que k. Ao compararmos o maior crescimento entre duas funções, digamos f de x e g de x, quando os valores de x são cada vez maiores, como por exemplo, x tendendo a mais infinito, podemos analisar a função f de x dividida por g de x e estudar seu comportamento quando x for muito grande, isto é, estudar se o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a mais infinito, existe ou não. Se existir e o limite for igual a zero, concluímos que os valores de g de x dominam os valores de f de x. Por outro lado, se o limite for infinito, então entendemos que os valores de f de x dominam os valores de g de x para valores de x suficientemente grandes. Isto é, a partir de certo valor de x é isso que acontecerá. Então, o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a infinito, é igual a zero. Analisar a existência do limite L, sendo L um número ou L igual a mais infinito, muitas vezes não é imediato. Por exemplo, limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, se chamarmos de f de x igual a x ao quadrado menos 1 e g de x, x menos 1, não é difícil verificar que ambas as funções têm limite igual a zero, quando x se aproxima de 1. Sendo assim, aparentemente teríamos que limite dessa função, quando x tende a 1, é 0 sobre 0. Mas 0 sobre 0 não é um número, é uma indeterminação matemática, assim como infinito sobre infinito, 0 elevado a 0, 0 elevado a infinito, entre outros. Podemos reparar que x ao quadrado menos 1 pode ser decomposto dessa forma. X menos 1 vezes x mais 1, que dividido por x menos 1 e cancelando esses termos, o que nós temos é que isso é igual a x mais 1. Logo, não é difícil de acreditar que o limite dessa divisão quando x tende a 1 é igual ao limite de x mais 1 quando x tende a 1, que é igual a 2. Isso é, os valores de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 se aproximam do número 2 quando tomamos valores de x próximos de 1. Mas o artifício algébrico utilizado nem sempre é possível. Por exemplo, limite de x ao quadrado sobre seno de x quando x tende a 0 existe? É infinito? Note que como x ao quadrado, limite de x ao quadrado quando x tende a 0 é igual a 0, e que limite de seno de x quando x tende a 0 é igual a 0. Então temos outra indeterminação 0 sobre 0, e não podemos usar algum artifício algébrico como no caso anterior. Para entender melhor como proceder nesses casos, observemos que ambas as funções f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a seno de x possuem reta tangentes a seus respectivos gráficos no ponto 0 e f de 0, que é igual a 0 e g de 0. No caso do gráfico da f de x, x ao quadrado, y igual a 0. Y igual a 0 é a reta tangente ao gráfico de f em 0 e f de 0. E na figura g de x, essa reta tangente, y igual a x, é a reta tangente ao gráfico de g no ponto 0 e g de 0. É possível provar que num intervalo infinitesimal contendo x0 igual a 0, a função f de x ao quadrado pode ser aproximada pela reta y0 e a função g de x igual a seno de x pela reta y igual a x. Isso graficamente nos diz que para valores suficientemente próximos de x0 igual a 0, a curva determinada pelo gráfico de f de x e a reta y igual a 0 são próximos. O mesmo acontece para g de x e a reta x, y igual a x. Em cima nós teremos que y igual a x ao quadrado se aproxima da reta x igual a 0 e y igual a seno de x se aproxima
da reta y igual a x para todo x suficientemente próximo de x0 igual a zero. Funções com essa característica especial são chamadas de funções que possuem derivada em x0 igual a zero. E utilizamos f' de zero para representar a inclinação da reta tangente ao gráfico de f no ponto 0 e f de zero. No exemplo, para a função f de x igual a 2 elevado a x, temos que f' de zero é igual a zero. E para a função g de x igual a seno x, temos que g' de zero é igual a 1. Podemos analisar o caso genérico e querer saber se a função possui derivada em qualquer ponto x. Logo, a reta tangente ao gráfico da função no ponto x é f de x, e y igual a f de x se aproxima de y igual a mx mais b, numa vizinhança de x. Nesse caso, a derivada de f no ponto x, ou f' de x, é a inclinação da reta tangente. Inclinação da reta tangente. M igual a f' de x0. Então aqui está a curva f de x e a reta y igual a mx mais b, onde o m é a derivada de f no ponto x0. Não é difícil provar que f de x igual a 2 elevado a x e g de x igual a seno de x. Então f' de x é igual a 2x e g de x' é igual a cosseno de x. Para garantir a existência da reta tangente no ponto x0 e f de x0, basta garantir que a inclinação das retas secantes ao gráfico de y igual a f de x converjam para um número, quando nos aproximamos de um ponto de interesse, digamos x0 igual x igual a x0. Assim, a definição formal diz que f' de x0 é igual ao limite de f de x menos x0, f de x0, sobre x menos x0 quando x tende a x0, desde que o limite exista. Então, nós temos aqui, né, o gráfico da função f, a reta secante r e a tangente s, no ponto x0 e f de x0. Quando o assunto é limites, é possível provar que se o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a x0, provoca uma indeterminação, as funções g de x e f de x possuem derivadas em x0. Então, pela regra de L'Hopital, limite de f de x sobre g de x, quando x tende a x0, e limite da derivada de f de x sobre a derivada de g de x, quando x tende a x0, são iguais. Se o último limite ainda provoca indeterminação e as novas funções f' e g' possuem derivada de x, então o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a x0, é igual à última derivada, o limite da última derivada de f de x sobre g de x, quando x tende a x0. Assim, sob as mesmas condições, o processo continua até que a indeterminação não exista mais. No exemplo, f de x igual a x ao quadrado e g de x igual a seno de x, aplicando a regra, temos que limite de x elevado ao quadrado sobre seno de x quando x tende a zero é a mesma coisa que limite de 2x, derivada de x ao quadrado, sobre cosseno de x, derivada de seno de x, quando x tende a x0. Isso é igual a zero dividido por 1, que é igual a zero. Como queremos comparar a velocidade de crescimento da função f de x igual a 2 vezes x elevado à quinta e g de x igual a 2 elevado a x, primeiro e quarto caso apresentado, quando tomamos o valor de x cada vez maiores. Assim, pela regra de L'Hopital, continua válida, mesmo para o caso de x tendendo a mais infinito. E é possível provar que a primeira derivada de f de x é isso, a segunda derivada de x é isso, e que a quinta derivada de x, a variável x desaparece. E
que a primeira derivada de x é isso, a segunda é isso, e que a quinta derivada de g de x é 2 elevado a x vezes ln elevado à quinta de 2. Como limite de f, a derivada enésima de x, quando x tende a mais infinito é igual a mais infinito, para n igual a 1, 2, 3 e 4, e limite da quinta derivada de f de x, quando x tende a mais infinito, é 2 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ou seja, um número constante, assim como limite da derivada enésima de g de x, quando x tende a infinito, é igual a limite de 2 elevado a x menos a ln elevado a n de x, quando x tende a mais infinito. Isso é igual a mais infinito. Então, para todos os casos, né, n igual a 1, 2, 3, tal. Então, isso implica que o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a mais infinito, é igual às funções, ao limite da função 2 vezes 5 elevado à quinta sobre 2 elevado a x, quando x tende a mais infinito. É a mesma coisa que a quinta derivada de f de x e a quinta derivada de g de x. Logo, o limite de f de x sobre g de x quando x tende a mais infinito é igual a zero. O que significa que, mostrando que g de x igual a 2 elevado a x, cresce mais rápido que f de x quando f de x, que é igual a 2 elevado, 2 vezes x elevado à quinta. A partir de um certo x, podemos observar tal comparativo de crescimento nessa tabela aqui, ó. Crescimento de 1. Então, ó, x variando unitariamente da função polinomial e da função exponencial. Podemos ver que até x valendo 23, a polinomial supera a exponencial. Porém, a partir do expoente, a partir de x valendo 24, a função exponencial dispara seu crescimento, superando a função polinomial. Ainda é possível provar, seguindo o mesmo argumento, que se g de x é uma função do tipo exponencial, então o limite de p de x dividido por g de x, quando x tende a mais infinito, é igual a zero para todo polinômio p de x de qualquer grau. Isso garante que as funções de tipo exponencial crescem mais rapidamente que qualquer polinomial. Uma pergunta natural é: será que existe alguma função que cresça mais rapidamente que a do tipo exponencial? A resposta é sim, as funções do tipo fatorial. E ainda é possível provar que limite de n fatorial sobre e elevado a n, quando n tende a mais infinito, é igual a infinito. Imagine então um vírus com crescimento de contagem do tipo fatorial. Uma situação financeira inusitada. A matemática financeira é um ramo da matemática que estuda os fenômenos relacionados às finanças. Seus conceitos se fazem muito importantes, visto que estão cada vez mais presentes no momento de comprar algo ou realizar um investimento, entre outros. Quando ingressamos no mundo das instituições financeiras, sem conhecer a fundo como as coisas funcionam, podemos nos deparar com problemas que levarão grandes períodos de tempo para se resolver e também podem fazer aparecer restrições que podem nos acompanhar por uma vida inteira. Tratamos brevemente de alguns conceitos dessa área que são essenciais para o desenvolvimento e compreensão desse trabalho, como, por exemplo, capital, acréscimo, descontos, os juros simples, juros compostos. Uma situação inusitada. Conhecer os conceitos da matemática financeira é bastante atraente. Conhecendo o conceito da matemática financeira é bastante atraente viver dela, visto que a dependência do dinheiro se faz presente a todo momento, seja para pequenas ou grandes realizações. Pensando nisso, propomos o cenário a seguir com base na função representada pela equação obtida da segunda situação. Observando-a por mais um momento, vemos que ao manipulá-la temos que C de t é igual a C0 vezes 2 elevado a t. Passaria a ser escrito da seguinte forma: C de t é igual a
C0 que multiplica 1 mais 1 elevado a t, decompondo 2. A equação anterior é semelhante com a fórmula de juros compostos, onde C de t é o montante M da capitalização, aplicando um capital inicial C0 a uma taxa de juros I de 100% ao ano, ou seja, igual a 1, no final do período deste ano de aplicação, ou seja, t igual a 1, o capital claramente dobraria. Então, se I é igual a 1 e t é igual a 1, temos que C de 1 é igual a C0, que multiplica 1 mais 1 elevado a 1. Logo, C de 1 é igual a 2 vezes C0, ou seja, dobraria o capital inicial. Entretanto, se a capitalização for semestral, ou seja, dividindo pela metade a taxa de juros de 100% ao ano, seria 50% ao semestre. Então, em um ano, isto é, t igual a 2 períodos de aplicação, o capital aumentaria mais que seu dobro. Veja, que para I igual a 50%, ou seja, I igual a meio, e t igual a 2, temos que C de 2 é C0, que multiplica 1 mais meio elevado a 2. Logo, C de 2 é 2,25 vezes C0, ou seja, mais que o dobro. Se a capitalização for mensal, ou seja, T igual a 12 períodos de aplicação, então a taxa de juros efetiva da aplicação seria 100% dividido por 12 ou 1 sobre 12. Assim, temos que C de 12 é igual a C0, que multiplica 1 mais 1 sobre 12 elevado a 12. Então, C de 12 é C0, que multiplica 13 dozeavos elevado a 12. Logo, C de 12 é aproximadamente 2,61 vezes o capital inicial. Fica claro que, independente da taxa de juros, quanto mais períodos de capitalização aplicarmos sobre a mesma taxa de juros, maior será o resgate da aplicação. Isso nos leva à expressão genérica para o capital acumulado ao final de um ano, em juros compostos capitalizados continuamente e T períodos, a uma taxa I igual a 1 sobre T no seguinte formato: C de T é igual a C0, que multiplica 1 mais 1 sobre T elevado a T. Uma pergunta que podemos fazer para esse cenário é: será que podemos triplicar, quadruplicar ou aumentar definitivamente, indefinidamente esse montante? A resposta é não, pois haverá um limite para o aumento desse montante. No cenário proposto, quando a taxa I de juro é 100% ou 1 ao ano, aplicando períodos de capitalização 1 sobre T com T cada vez maiores, obtemos a tabela de montantes ao lado. Então imagine que os períodos são anual, semestral, trimestral, ou seja, pego um período e vou dividindo ele, o período de um ano, e vou dividindo ele cada vez mais. Então o montante C de T vai aumentando, mas sempre chegando mais próximo de 2,71 vezes o capital inicial. Note-se que na tabela anterior, mesmo se fosse feito investimento com capitalizações diárias, o montante obtido aumentaria até um limite de aproximadamente 2,75 vezes o capital inicial, porém sem nunca ultrapassá-lo. Uma constante representada por E. Parece peculiar um valor constante ter surgido em uma situação da matemática financeira. De fato, com a fórmula de juros compostos dada por C de T igual a C0 vezes 1 mais I sobre T elevado a T, onde C de T é o montante da aplicação na data T, C0 o capital inicial investido e a taxa de juros por período, e T a frequência de capitalização durante esse período. Anteriormente vimos que, mesmo aumentando consideravelmente os períodos T de capitalização, o valor do montante parece que vai convergindo para um número constante, onde o capital inicial C0 poderá assumir quaisquer valores. Porém, C de T estará cada vez mais próximo de 2,7182 vezes C de 0. Com o estudo do cálculo diferencial integral, o surgimento de novas ferramentas possibilitou a análise e desenvolvimento do conceito de limite, permitindo compreender que os valores de T cada vez maior, para valores de T cada vez maiores, a expressão 1 mais 1 sobre T elevado a T converge para um número irracional que é denominado por E.
Mais precisamente, a expressão 1 mais 1 sobre t elevado a t toma valores tão próximos do número e quanto desejarmos, desde que tomemos valores de t suficientemente grande. Em símbolo seria limite de 1 mais 1 sobre t elevado a t quando t tende a infinito é igual a e. Sabe-se que e é aproximadamente 2,7182 tal. E podemos provar que o limite de 1 mais i sobre t elevado a t quando t tende ao infinito é igual a e elevado a i. Logo, para o cenário proposto anteriormente, o cálculo do montante de uma capitalização contínua de um valor inicial C0 para uma taxa de juro I infinitamente computada no final de um ano é dado por M, que é igual a C0, que multiplica E elevado a I. O número E e o logaritmo. Nessa parte do trabalho, apresentamos que ao longo da história, o surgimento do número E acontece pela necessidade de fazer cálculo com valores muito grandes, e esses, por sua vez, podem ser representados na forma de potência, o que simplifica muito sua realização. Assim, na busca pela base de potência que melhor resolveria tais casos, o número E tornou-se aquela que representava os fenômenos de origem natural. Além disso, mostramos que a constante E também aparece naturalmente no estudo das áreas de formas geométricas, como as curvas hiperbólicas. A pandemia de coronavírus. Nos dias atuais, a humanidade tem se presenciado, se não a maior, uma das maiores calamidades do século XXI. Um surto que se transformou numa epidemia viral e que rapidamente foi caracterizada como pandemia. Causada por um vírus comum da família coronavírus, chamado cientificamente de SARS-CoV-2, esse tipo de microorganismo é responsável por provocar a chamada síndrome respiratória aguda, cujos efeitos são potencialmente perigosos aos seres humanos. Foi identificada inicialmente em dezembro de 2019 em Wuhan, uma província da cidade da China. Wuhan, uma cidade da China, onde alguns profissionais da saúde do país perceberam que pessoas estavam com uma gripe que evoluía rapidamente para quadros graves e, em certos casos, fatais de pneumonia. Segundo a Organização Mundial de Saúde, essa enfermidade, até o início de 2022, infectou mais de 300 milhões de indivíduos ao redor do mundo, levando à morte mais de 5 milhões. Vídeo gráficos ainda da evolução da Covid pela OMS. Nesse trabalho, obtivemos informações relativas ao número de casos confirmados e mortes na pandemia, com base no projeto SP-Covid-19 InfoTracker. Trata-se da concentração de esforços de iniciativas e ações promovidas pelas frentes de pesquisa científica, acadêmica e agências de fomento à pesquisa. Até dezembro de 2022, o projeto acompanhou 92 municípios no estado de São Paulo, que corresponde a aproximadamente 35 milhões de pessoas. A coleta de dados teve início em 26 de março de 2020, sendo sua base de dados é atualizada diariamente pelos órgãos da saúde dos municípios. Destacamos as informações relativas ao município de Pedrão, visto que está mais próximo da nossa realidade. A modelagem matemática empregada pelo projeto COVID, InfoTracker, não está baseada em funções exponenciais, mas em ferramentas computacionais mais sofisticadas. Porém, temos a intenção de estabelecer comparações com os gráficos obtidos na plataforma em determinados períodos e analisá-los via funções exponenciais. Então, a figura a seguir mostra os indicadores para a cidade de Ribeirão Preto dentro desse período. Então, são 173 mil casos confirmados e 3.434 mortes confirmadas. Nas figuras são apresentados os gráficos do número de casos confirmados e o número de óbitos no município pela plataforma, cujos dados foram coletados no intervalo compreendido entre 26 de 3 de 2020 a 19 de 12 de 2022. Então, aqui o número de casos confirmados e o número de óbitos confirmados dentro desse intervalo de tempo. As curvas de crescimento relativas às figuras são semelhantes às curvas chamadas de crescimento logístico ou signoidais,
que se relacionam a fenômenos de crescimento populacional, pois as curvas de crescimento exponenciais são situações pouco sustentáveis por um longo período, visto que depende de quantias infinitas de recursos. O crescimento populacional pode ocorrer durante um certo tempo se houver poucos indivíduos e muitos recursos. Entretanto, quando o número de indivíduos cresce demasiadamente, os recursos começam a se esgotar, reduzindo a taxa de crescimento. Assim, tal variação se estabilizará ou diminuirá. Em geral, podemos dizer que o crescimento exponencial ocorre quando a taxa de variação da população permanece a mesma, independente do tamanho da população, enquanto que o crescimento logístico acontece quando a taxa de variação de determinada população aproxima-se do seu máximo. Podemos observar também nos gráficos apresentados na plataforma que a taxa de crescimento do número de casos nos novos sofre diminuições à medida que os protocolos sanitários são aplicados com mais rigor, e novamente no início do ano 2021, quando começam a oferecer tratamentos que amenizam os sintomas graves da Covid-19, no caso a vacinação. Um ponto que ainda precisa ser investigado é o grau de diminuições atribuído ao fator de imunização natural, pois conforme muitos indivíduos são contaminados, produzem anticorpos capazes de resistir aos piores sintomas, deixando de recorrer às instituições de saúde. Separando intervalos de tempo específicos da pandemia, podemos notar a grande diferença com os gráficos da função exponencial. Podemos ver nos 3 primeiros meses da pandemia que a taxa de crescimento representa ser alta. Esta característica confere ao gráfico um aspecto de curva acentuada, enquanto que no segundo intervalo selecionado, aparentemente a taxa de crescimento desacelerou, conferindo uma curva um aspecto menos acentuado. No primeiro intervalo selecionado, em casos confirmados e óbitos confirmados, nesse período de tempo, observa que em ambos os casos parece ser uma curva acentuada. E no segundo intervalo selecionado, a curva, no caso confirmado e no óbito confirmado, parece ser menos acentuada. Destacando a seriedade da figura, que representa o intervalo de início da pandemia, podemos estabelecer uma aproximação simplificada com as funções exponenciais. Para isso, podemos utilizar um programa de planilha eletrônica ou construção gráfica. Inserimos dados relativos ao número de casos confirmados dentro desse primeiro período em Ribeirão Preto. Geramos seu gráfico e aplicamos uma linha de tendência do tipo regressão não linear exponencial. Então, o gráfico do tipo de dispersão de pontos nos casos confirmados em Ribeirão Preto. Na figura, a curva tracejada de Ribeirão representa a linha de tendência em regressão exponencial sobre a série de dados do intervalo, oferecida pelo programa Excel, dada pela seguinte expressão: y igual a 34,684 vezes v elevado a 0,0529 vezes x. Vemos que a linha de tendência em regressão exponencial do gráfico se encaixa muito bem entre os pontos da série de dados do intervalo, porém é realmente uma aproximação grosseira da realidade. Até dezembro de 2009, a população de Ribeirão Preto era de aproximadamente 711 mil habitantes. Então, se a gente considerar a função f de x igual a 711 mil na incógnita x, podemos determinar a partir de quantos dias após o início da pandemia todos os habitantes de Ribeirão Preto seriam contaminados. Nós temos que a expressão 34,684 vezes e elevado a 0,0529 vezes x é igual a 711 mil. Resolvendo o valor de x na igualdade, conclui que em aproximadamente 188 dias após a pandemia, a população de Ribeirão Preto estaria toda contaminada. Porém, pelos indicadores oferecidos pela plataforma lá atrás, no início desse capítulo, até dezembro de 2022, pouco mais de 73 mil casos confirmados foram registrados. Isso significa que caso medidas não fossem tomadas, a taxa de evolução da pandemia não diminuísse, em pouco mais de 6 meses de pandemia, o número de infectados atingiria a totalidade dos habitantes da cidade. Para o intervalo de dados proposto, a taxa de contaminação apresentada na equação utiliza o valor do número E. Porém,
Aplicando uma propriedade de potência, podemos simplificar a expressão da seguinte forma: y é igual a 34,684 vezes e elevado a 0,0529 elevado a x, potência de uma potência. Como e elevado a 0,0529 é aproximado a 1,054, segue que y é igual a 34,684, que multiplica 1,054 elevado a x. Dessa forma, a equação que representa o intervalo de dados da pandemia da cidade de Ribeirão Preto entre 26/3 a 29/6/2020, com expoente inteiro agora, tem uma taxa de crescimento próxima a 1,054. A taxa de crescimento da pandemia. Ao lidarmos com problemas relacionados à saúde, principalmente nos casos de epidemia, conhecer a taxa de propagação de um vírus em meio a uma população de indivíduos é essencial. Para isso, é necessário utilizar um indicador conhecido como número efetivo de reprodução da infecção, RE ou RT, onde RE é o número médio de contagiados por cada infectado nas condições existentes em dado momento. Conhecer esse indicador permite um planejamento adequado quanto às medidas cautelares ou demandas de recursos e equipamentos ao combate da epidemia. Um RE equivalente a 1 significa que cada infectado transmite a doença para mais uma pessoa. Porém, um indicador acima deste valor indica a necessidade de manutenção das medidas de seu controle. Segundo epidemiologistas, a flexibilização das medidas de combate e controle da epidemia pode ser relaxada quando o indicador RE estiver entre 0,7 ou 0,8. Tendo em vista que, com a flexibilização dos protocolos e a intensificação dos contatos sociais, os vírus encontram-se novamente em condição de se disseminar. Para a epidemiologista Maria Amélia Veras, Departamento de Saúde Coletiva dessa faculdade, integrante do Observatório Covid-2019-BR, uma variação supostamente pequena do fator RE, por exemplo, da cidade de São Paulo, de 0,95 para 1,05, acarretaria um aumento de mais de 100 mil casos em um mês. Esse tipo de ocorrência levaria ao esgotamento acelerado de leitos de hospitais, equipamentos de respiração mecânica, medicamentos, que causaria terrivelmente a morte de muitos indivíduos. Destaca também sobre a importância e necessidade da coleta precisa de informações acerca do acompanhamento da evolução da epidemia para a determinação do número de reprodução efetiva da doença, de forma que o planejamento de contramedidas sejam feitos de maneira mais realista possível. O Observatório Covid-19 Brasil é um dos grupos responsáveis pelo valor do RE no Brasil. Segundo seus integrantes, a realização do cálculo do número de reprodução efetiva da doença não é o ideal com base nos dados disponíveis, porém pode ser feito. Levando em conta o acompanhamento hospitalar de pacientes com a síndrome, estima que 80% a 90% dos casos não causam internações. Além disso, a falta de regularidade na inserção de informações dificulta ainda mais os cálculos. De acordo com o especialista da área, o cálculo do RE leva em conta o número básico de reprodução da infecção, denotado por R0, que determina a efetividade de um patógeno em um ambiente ao qual nenhum indivíduo possui imunidade a ele. Para o cálculo do R0, são utilizadas 3 informações: número de contatos que uma pessoa infectada tem com indivíduos suscetíveis, o risco de transmissão em cada contato realizado e o tempo médio de transmissão da doença pelo infectado. Estabelece que o RE é o R0 dentro de condições reais de evolução da doença. O professor Guilherme Werneck, do Instituto de Estudos em Saúde, apresenta a seguinte escala decrescente do fator R0 de algumas enfermidades contagiosas. Então, a sarampo, o R0 igual a 15, catapora a 11, e a Covid entre 2,5 a 3. Observando o índice da cadeia malária, podemos perceber que, se tratando da Covid-19, um indivíduo infectado por essa doença
em um ambiente sem imunidade contaminaria de 2 a 3 novos indivíduos. Considerando o intervalo de R0, o limite inferior de contagem, ou seja, 2 novos infectados a cada contato, sem a adoção dos protocolos sanitários, chegamos muito próximo à situação apresentada no conto sobre a demanda do inventor do jogo de xadrez ao imperador. Porém, caso adotássemos o R0 no limite superior de contágio, a situação se gravaria muito mais rápido. Imagine uma pequena cidade do interior com aproximadamente 2.000 habitantes. Existe um único hospital com 20 leitos de UTI totalmente disponíveis durante o início da pandemia de Covid-19. Adotando um fator R igual a 2, nós temos o seguinte: a evolução, um cara contamina 2, esses 2 contaminam 4, esses 4 contaminam 8 e assim vai. Na figura, o espaço entre as linhas temporais corresponde à duração de um dia de contaminação por Covid-19, porém, sem que sejam adotadas contramedidas no combate a essa doença contagiosa. Com base nas informações apresentadas, propomos para reflexão os seguintes questionamentos. Após quantos dias de contágio, sem que sejam adotados protocolos sanitários, o número de leitos de UTI se esgotarão, se todos os casos envolverem casos de sintomas graves? 2. Após 7 dias de contágio, sem que sejam adotados protocolos sanitários, qual o número de habitantes contaminados na cidade? Após quantos dias de contágio, sem que sejam adotados protocolos sanitários, o número de habitantes contaminados na cidade atingiria sua totalidade? Quais as consequências econômicas e sociais recairiam sobre os cidadãos desse município caso negligiem os protocolos sanitários? Um fenômeno mal interpretado. Como vimos, o viés de crescimento exponencial pode prejudicar a interpretação do desenvolvimento de um fenômeno. Devido à linearidade tão presente em nossas vidas, muitas vezes somos compelidos a acreditar que toda evolução se dá de forma constante. Alguns estudos mostram que as pessoas suscetíveis aos viés são menos preocupadas com a disseminação da Covid-19 e menos inclinadas a adotar medidas como distanciamento social, higiene das mãos, uso de máscara, ou seja, os protocolos sanitários. Os pesquisadores atribuem esse fato, em parte, à representação gráfica em escala logarítmica de fenômenos como a evolução do número de infectados na pandemia, ou seja, fenômenos com grande variação na vertical. Nessa escala, os valores posicionados do eixo Y seguem uma escala de potências de 10, assim, começa com 1, depois 10, depois 100, 1000, até 10 elevado a N. Essa ferramenta aproxima curvas exponenciais a retas. O gráfico de uma função exponencial em escala normal é assim. Em escala logarítmica é assim. Então, o gráfico de uma função exponencial em escala normal é uma curva, enquanto que na escala logarítmica é uma reta. Segundo tais pesquisadores, as emissoras de televisões inicialmente mostravam a evolução da epidemia em escala logarítmica, devido ao fato que pessoas comuns entendem melhor a imagem de uma reta ascendente, que poderia ter potencializado o efeito de viés de crescimento exponencial, deixando de mostrar um elemento muito importante desse tipo de fenômeno, que é o seu crescimento acentuado não linear. Fazendo uma estimativa grosseira sobre a pandemia de coronavírus, adotando uma taxa de contaminação média de 2,5 em qualquer parte do mundo, sem que fossem adotados protocolos sanitários, em apenas 25 dias toda a população mundial já teria sido infectada. Considerando que, na pior das hipóteses, 1% das pessoas infectadas não sobrevivam, segundo a OMS, haveriam entre 70 e 80 milhões de mortes, fazendo com que a Covid-19 estivesse entre as 5 piores calamidades enfrentadas pela humanidade. Felizmente, as ideias e opiniões das pessoas são flexíveis. Logo, pela simples participação em eventos práticos e experimentos práticos, podemos melhorar muito nossa percepção da propagação de doenças ou fenômenos. Então, discutindo a função exponencial em sala de aula. Durante as aulas do ensino médio, as funções são abordadas constantemente. Contudo, nem sempre ficam explícitas as diferenças entre seus diversos tipos, principalmente quando ligamos com funções lineares e exponenciais, pois somos linearmente tendenciosos.
Em quase todos os ciclos de ensino, a aprendizagem da forma abstrata, como tradicionalmente é utilizada, dificulta ainda mais a compreensão dos conceitos essenciais da matemática, em parte pela própria aplicação, pela falta de aplicações concretas sobre algum assunto ou mesmo sua complexidade. Dessa forma, a união da teoria com a prática torna-se um elo poderoso na educação, favorecendo uma aprendizagem dinâmica protagonizada pelo próprio aluno. A seguir, propomos experimentos práticos que podem ajudar na compreensão de que as funções lineares, a taxa de crescimento é constante, enquanto que as funções exponenciais, a taxa de crescimento é variada e acentuada. Primeira parte, simulando o investimento financeiro. Em muitos países desenvolvidos, a educação financeira, doméstica e financeira fazem parte de seus currículos acadêmicos, visto que desde pequenos somos atraídos pelos nossos objetos e desejos e somos orientados que eles possuem um valor, seja financeiro, emocional, entre outros. Caso tal desejo tenha um valor financeiro, somos imediatamente levados à cobiça pelo dinheiro, pois sem ele nada pode ser resolvido, até que as vendas da crediários foram criadas. A dúvida que normalmente paira sobre o consumidor é qual tipo de modalidade de pagamento deve se investir. Fazer a compra à vista ou a prazo? Qual será a mais vantajosa? A resposta para essa questão é depende, pois se os valores a serem pagos à vista ou a prazo forem iguais, então a compra a prazo é mais vantajosa, tendo em vista que sabemos o valor do dinheiro muda com o tempo. Contudo, se a venda à vista tiver um desconto percentual, desde que acima dos rendimentos comuns oferecidos por instituições financeiras, então a compra à vista torna-se muito mais atraente. Além disso, sabemos que com o dinheiro em mão, barganhas extras podem ser feitas. Todavia, a grande dificuldade desta modalidade é resistir ao tempo de aquisição do bem. A prática proposta, além dos objetivos desse trabalho, incentiva e exercita a economia do dinheiro para a modalidade de compra à vista, pois é comum a muitos pais de família estimular a autonomia financeira de seus filhos com uma renda mensal chamada mesada. Então, a prática apresenta um pai que, para realizar o desejo de seus filhos, propõe que eles pratiquem a economia da quantia destinada à compra daquilo que querem. Ele lhes daria R$ 2.000 de uma única vez, com a restrição de que cada filho compre seu presente só depois que guardasse todo o dinheiro já recebido, porém depositando valores que seguiriam dois padrões distintos, sendo que o menino deve guardar 10 centavos no primeiro dia e a cada dia seguinte deverá guardar o dobro da quantia guardada no dia anterior. A menina deve guardar R$ 2 no primeiro dia e a cada dia seguinte deverá guardar R$ 2 a mais do que a quantia que guardou no dia anterior. Para garantir que quando os filhos atingissem o objetivo, os presentes seriam comprados, o pai apresenta uma tabela para o acompanhamento do progresso do depósito feito por cada um deles. Sendo o filho que compraria primeiro o seu presente, aquele que esgotasse todo o dinheiro recebido. Então, assim, essa é a tabela. No caso, os filhos nós chamamos de Jorge e Ana. No primeiro dia, Jorge deposita 10 centavos, Ana 2. E Jorge vai depositando o dobro do que ele guardou no dia anterior e registrando na tabela. Enquanto Ana vai guardando R$ 2 a mais a cada dia. Ainda para comentar nesse exercício, nós podemos fazendo, elaborando questionamentos, né? A princípio, qual dos filhos atingiria a, a quantia mais rapidamente? Enfim. E aí vamos evoluindo, né? Vamos preenchendo as tabelas e fazendo novamente questionamentos. Você mantém a sua decisão de que fulano vai atingir o resultado primeiro, até que a gente possa concluir ao final de alguns depósitos, né? E a prática 2 simula um contágio viral. Esse experimento foi utilizado pelo professor Edlin, da Universidade da Colômbia Britânica, no curso intitulado Viver com Armas Nucleares, Controle de Armas e Tecnologia de Verificação. O exercício mostra a diferença entre crescimento exponencial e crescimento linear. A gente pode clicar e assistir o vídeo aqui por esse link.
O uso de experimentos práticos, né? Com a realização de experimentos práticos, toda atividade voltada ao protagonismo e dinamismo dos estudantes tem um efeito positivo muito significativo em sua aprendizagem. A união da teoria com a prática traz consigo eficiência e eficácia. Podemos perceber que aulas práticas marcam profundamente, como um aprendiz de artesão criando à mão sua primeira peça. Mostram quais as dificuldades encontradas, trazem momentos de discussão, propostas de soluções e, na maioria dos casos, reformulação de ideias e entendimentos. Então, gostaria de agradecer aos presentes, em especial, muito obrigado ao professor Américo pelo grande esforço, dedicação e suporte. Obrigado.